Fala, fiel torcida! Chega chegando, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o assunto de hoje é daqueles que fazem o corintiano parar tudo para ouvir. A informação é forte, envolve uma das maiores empresas do Brasil, cifras milionárias e pode representar um passo decisivo para tirar o Corinthians do sufoco financeiro. Sim, estamos falando da Ambev, que surge nos bastidores como possível protagonista em um movimento para assumir uma dívida milionária do Corinthians e ajudar o clube a respirar novamente. Nos últimos dias, uma movimentação silenciosa começou a chamar a atenção de conselheiros, dirigentes e pessoas ligadas ao mercado esportivo. Conversas reservadas, reuniões discretas e um cuidado enorme para que nada vazasse antes da hora. Mas quando o nome Ambev começa a circular nos corredores do Parque São Jorge, é impossível ignorar. Não estamos falando de qualquer empresa. Estamos falando de um gigante, com poder financeiro, influência no mercado e histórico de parcerias estratégicas de longo prazo. Segundo informações que circulam nos bastidores, a Ambev teria sido envolvida em discussões iniciais sobre a possibilidade de assumir, total ou parcialmente, uma dívida milionária do Corinthians. Não se trata apenas de um patrocínio tradicional ou uma simples renovação de contrato. O papo é muito mais profundo e envolve reestruturação financeira, reorganização de passivos e criação de um novo cenário para o clube. Para entender o tamanho dessa possível bomba positiva, é preciso contextualizar o momento do Corinthians. O clube vive uma situação financeira extremamente delicada. Dívidas acumuladas ao longo de anos, juros altos, compromissos de curto prazo e dificuldades para gerar caixa suficiente. Isso impacta diretamente o futebol, limita contratações, força vendas de jogadores e cria um clima constante de pressão interna e externa. É justamente nesse cenário que a Ambev aparece como uma possível aliada estratégica. A empresa já tem histórico de envolvimento com o futebol brasileiro, entende como poucas o poder das grandes torcidas e sabe explorar como ninguém a associação entre marca, paixão e consumo. O Corinthians, por sua vez, oferece algo raríssimo, uma torcida gigantesca, engajada e extremamente fiel. De acordo com relatos de bastidores, a conversa gira em torno de um modelo em que a Ambev ajudaria o Corinthians a equacionar uma dívida específica, considerada crítica. Isso poderia acontecer por meio de pagamento direto a credores, renegociação de valores, alongamento de prazos ou até conversão da dívida em contrapartidas comerciais e institucionais. Importante deixar claro, nada está oficialmente fechado. Estamos falando de negociações em estágio inicial, de estudos de viabilidade e alinhamento de interesses. Mas o simples fato de uma empresa como a Ambev sentar à mesa para discutir esse tipo de solução já é algo gigantesco para o Corinthians no momento atual. Internamente, a diretoria vê essa possibilidade com muito otimismo, mas também com cautela. Assumir a ajuda financeira de um parceiro desse porte exige contrapartidas, compromissos e uma relação de longo prazo. Não é dinheiro fácil. É uma parceria estratégica que pode mudar a forma como o clube se posiciona no mercado. Um ponto que pesa muito a favor dessa possível parceria é a sinergia entre as marcas. A Ambev sempre apostou forte no futebol como plataforma de comunicação. Eventos, ativações, campanhas publicitárias e presença constante no dia a dia do torcedor. O Corinthians, por sua vez, representa exatamente o público que a empresa quer atingir: popular, apaixonado, presente em todo o Brasil e com alto poder de engajamento. Nos bastidores, fala-se que a Ambev enxerga o Corinthians como um ativo subexplorado comercialmente. Ou seja, existe a sensação de que, com uma gestão mais organizada e parcerias bem estruturadas, o clube pode gerar muito mais receita do que gera hoje. E assumir uma dívida em um momento crítico poderia ser o primeiro passo para construir essa relação de confiança e protagonismo. Mas, como sempre acontece em negociações grandes, existem resistências. Dentro do Corinthians, alguns conselheiros questionam até que ponto uma empresa pode ter influência sobre decisões estratégicas do clube. Outros defendem que, no cenário atual, o Corinthians precisa ser pragmático, ou encontra soluções externas fortes, ou continuará patinando financeiramente por anos. A torcida, claro, já começou a reagir. Nas redes sociais, muitos torcedores veem a possível entrada da Ambev como uma verdadeira salvação. Outros pedem cautela, lembrando que o clube não pode se tornar dependente de parceiros ou abrir mão de sua identidade. Esse debate é natural e extremamente importante. Outro detalhe relevante: uma movimentação desse tipo pode abrir portas para outras parcerias. Quando um gigante como a Ambev demonstra confiança no projeto Corinthians, o mercado observa. Patrocinadores menores, investidores e até instituições financeiras passam a enxergar o clube com outros olhos. Isso cria um efeito cascata positivo. No campo esportivo, os impactos seriam enormes.
Com uma dívida equacionada, o Corinthians ganha fôlego no orçamento, reduz pressão de curto prazo e pode planejar melhor suas ações. Isso não significa sair gastando de forma irresponsável, mas sim ter condições mínimas para trabalhar com planejamento, evitar desespero e montar elencos mais competitivos. Além disso, a imagem do clube melhora. O Corinthians deixa de ser visto apenas como um clube endividado e passa a ser encarado como uma instituição em processo de reorganização, com apoio de grandes parceiros. Isso pesa muito em negociações com jogadores, empresários e patrocinadores. Mas atenção, fiel, esse tipo de acordo exige transparência total. A torcida precisa saber exatamente o que está sendo negociado, quais dívidas estão sendo assumidas, quais contrapartidas estão sendo oferecidas e quais são os impactos de longo prazo. O Corinthians já sofreu demais com gestões obscuras e promessas vazias. Outro ponto importante é o cenário político interno. Uma negociação dessa magnitude inevitavelmente mexe com forças internas do clube. Grupos políticos podem tentar capitalizar a parceria, outros podem criar resistência. A diretoria precisará de habilidade para conduzir o processo sem rachar ainda mais o ambiente. O que se comenta nos bastidores é que a Ambev não entraria em um projeto improvisado. A empresa é extremamente criteriosa e só avança quando enxerga segurança, profissionalismo e retorno claro. Isso significa que, se a negociação avançar, o Corinthians terá que cumprir exigências, melhorar processos e adotar práticas mais modernas de gestão. E isso, no fim das contas, pode ser muito positivo. O Corinthians precisa evoluir fora de campo tanto quanto dentro dele. Precisa se modernizar, se profissionalizar e se tornar mais atrativo para grandes parceiros. A possível entrada da Ambev nesse momento crítico pode ser o empurrão que faltava. Mas, novamente, é fundamental reforçar: estamos falando de especulação com base em movimentações reais, mas ainda sem confirmação oficial. O caminho até um acordo definitivo é longo e cheio de detalhes. Porém, o sinal é claro: algo está se mexendo, e não é pequeno. Se essa parceria se concretizar, estaremos diante de um dos movimentos mais importantes da história recente do Corinthians. Uma empresa gigante ajudando a equacionar uma dívida milionária pode representar o início de uma nova fase, mais estável e promissora. Agora eu quero saber de você, fiel torcida. Você confia na Ambev como parceira estratégica do Corinthians? Acha que assumir uma dívida é o caminho certo para salvar o clube? Ou teme que isso gere dependência e perda de autonomia? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é enorme e a sua voz importa muito. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros corintianos. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço, vai Corinthians, e até o próximo vídeo, porque o futuro do Timão está em jogo.